gravou versículos, né? E aqui tem o 13, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, Senhor Jesus, que estáis servindo. Então, esse versículo é um versículo que tem pautado, né, a minha vida, e eu quero também estimular você a entender isso, que é o princípio da excelência. Isso mesmo, Lisane, é o princípio da excelência. Tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, quando você estiver trabalhando, você não vai trabalhar para o seu patrão imediato, você vai trabalhar para o seu patrão do céu. Isso quer dizer que, mesmo que seu patrão não esteja no seu trabalho lá, olhando, né? Olhando você, o que você está fazendo, aquela coisa toda, você tem que fazer o seu melhor, né? E às vezes as coisas mais simples. Pode ser que existam pessoas que façam melhor que nós. Nós não temos como negar isso, né? Tem até um poema chamado Desiderata, que sempre vai haver alguém inferior a gente e vai haver alguém superior a gente, que não é para a gente ficar se comparando. Mas assim, naquilo que você puder, faça com excelência todas as coisas que você puder, mais simples que sejam, né? A gente caminha nesse sentido. Mas de qualquer maneira, aqui nós vamos bater um papo sobre então Colossenses capítulo 3, e é prática na veia, né? Aquela coisa que você coloca assim, que a gente acha, ah não, cristianismo, né? Bíblia, leitura e tal. É prática, gente, é transformação na veia, transformação de identidade, é ética cristã. E aí Paulo vai começar falando aqui da nova mentalidade. Olha só no versículo 1 ali, quando ele fala, eu não sei, a irmã Irene leu uma outra versão, e ela fala nas coisas que são do alto, né? Então não sei qual que foi a mensagem que ela falou, mas não tem problema, é parecida com isso. Então essas questões de pensar nas coisas do alto, né? O fundamento, se você ressuscitou com Cristo, você deve focar nessas coisas do alto. Então, o argumento aqui que Paulo utiliza é que a nossa verdadeira vida, ela está oculta em Deus. Por isso, a nossa perspectiva de mundo deve mudar radicalmente. Então, como que é isso, né? Coisas lá do alto, devo pensar nas coisas lá do alto. Ah, devo pensar na nuvem, devo pensar lá, sei lá, no céu, né? Nos planetas. Não, olha só que interessante. Paulo aqui está dizendo para a gente focar nas coisas do alto. Ele não está sugerindo um misticismo, né? Uma coisa aleatória, alienada, mas sim uma reorientação de valores. Então, assim, no versículo 5, aqui ele vai falar, ó, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai dizer para o que é: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Então, olha só, a avareza também, que é a idolatria. Então, o que é isso? É que é o seguinte, se você pensar que tem Deus na sua vida e tem outras coisas, você pode estar erguendo ídolos na sua vida que fazem às vezes de Deus. Então assim, a ambição desmesurada, ela não é apenas um defeito de caráter, é uma troca de deuses. Você está trocando o seu Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus poderoso, né? O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo, três num só, por essas questões que ficam aí aleatórias, entende? Por outros deuses. Então é isso que ele está falando, pensai nas coisas lá do alto. Então se a nossa vida está, como ele diz aqui mesmo no versículo, né, a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, ou então está oculta, isso quer dizer o seguinte, que todo o nosso senso de segurança e de satisfação, de gratidão, deveria vir dele, porque as coisas estão ocultas em Deus. Quando a gente coloca a nossa vida, né, nas coisas materiais, ou a nossa atenção toda nela, a gente está fazendo o quê? A gente está tentando preencher um espaço sagrado da nossa vida com objetos. E isso é trocar a Deus. Então você não está focando nas coisas do alto. Além disso, a gente também tem essa questão de que você, por exemplo, você está viajando para outro país, né? Ah, vou viajar para outro país. Você não vai comprar uma casa lá e, né, para ficar lá 20 dias, mobiliar toda ela, para você ficar lá. É um contrassenso isso. Você vai alugar um quarto de hotel e não vai comprar nada para o quarto do hotel, porque o quarto do hotel ali muitas vezes é só para dormir e você vai aproveitando toda a região, toda aquela situação. Então, esse é um exemplo lógico dessa nova mentalidade que Paulo está falando aqui para a gente, como cidadãos dos céus. Porque essa perspectiva que nós temos que ter, que nós não somos donos de coisa nenhuma, de coisa alguma, nós somos gestores. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que ter uma sabedoria para poder administrar isso. Então, é importante que você que advoga, né, eu tenho certeza que você impunha, né, que você acredita nessa questão da missão integral, que você deve
servir e trabalhar a realidade sempre pensando dessa perspectiva, pensando em transformar a realidade social, o mundo em que você vive. E isso quer dizer que nós olhamos para o próximo com o mesmo olhar que Deus nos olha, porque a gente não fica nesse egoísmo. Deus vai, na verdade, trazendo para a gente, né? Ele vai esclarecendo essas coisas ocultas, justamente para que nós entendamos e compreendamos a verdade que Ele quer dizer. E simplesmente também essa questão de desmesurado e também a questão de suficiente. Paulo vai falar também aquela questão de estilo de vida, de gratidão, né? Que você tem agora as coisas, deixa as coisas terrenas de lado e viva a sua vida que está escondida com Cristo em Deus. Então, essa forma que você vive, digamos assim, saciado, você é grato por aquilo que você tem. Você não vive na ganância, que está sempre desejando uma escassez, não importa o quanto você tenha no banco. Gente, ontem eu tentei procurar alguma coisa nesse sentido. Em 2014, tinha uma senhora que pedia esmolas. Ela faleceu, ela deixou 1,8 milhão de reais. E aí tinha uma pessoa que falava para ela, tentava fazer, né? Falava, olha, você tem dinheiro já e tal. Não, pode ser que falte. E aí essa era a situação. Então, o que eu quero dizer, isso tem fato, né? A gente viu notícia aí. Então, assim, o que acontece? A pessoa tinha tudo, mas ela estava vivendo naquela mesquinhez e tal, e pedindo esmola, diz que o pessoal dava muita coisa para ela, até imóveis ela conseguiu. Então olha só que interessante, isso para nós é uma coisa que tem que passar de largo, ela tem que ficar distante. Por quê? Porque se a nossa fé, o nosso desejo, né, a gente precisa depender das coisas que são do alto. Então aqui no mais, o que eu tenho que perceber é o seguinte: Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu a roupa, Deus me deu... Então eu vou cuidar da minha roupa, vou cuidar do que Deus coloca à minha disposição para gerir isso, para administrar isso da melhor maneira possível. E claro, isso envolve também a solidariedade, para você poder, né, se despojar disso tudo e poder ajudar outras pessoas também, porque o mundo, ele só vai ser belo se os seus olhos forem belos primeiramente. Então, quando você olha para o mundo de uma outra perspectiva, você sente vontade de ajudar gratuitamente uma pessoa e ela às vezes nem vai poder te retornar, né? Tem coisas que a gente ajuda, a Deir está dando ok dela ali, você ajuda a pessoa, você nem vai esperar nada dela e as coisas acontecem de uma maneira tal que Deus surpreende a gente. Muitas vezes Deus tem nos surpreendido. Agora então, veja só, Paulo está falando aqui no primeiro, nós somos alguns tópicos, né? O primeiro é você pensar nas coisas do alto. Agora, o segundo, eu já fiz aqui uma ideia, né, de despojar, você se despojar desse ser humano que você tinha anteriormente. Por quê? Porque você tem que jogar essas roupas fora, que são aí as questões que iam na tua vida, né? Aqui tá a palavra que está falando: impureza, paixão, desejos maus, né? Quem não teria, né? Ganância. Tudo isso é forma de idolatria, imoralidade sexual também. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: essa metáfora que Paulo está dizendo é para a gente mortificar isso tudo como se fosse, né? Como eu falei aqui, eu tenho aquela camiseta, eu usei ela esses dias, que está velha, então eu pego e me despojo dela, né? Eu tiro tudo aquilo que está me trazendo dificuldade, situações assim. Por quê? Porque aqui eu preciso deixar isso de lado, né? Abandone essas coisas, a ira, e a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se depararam, deixa eu só pegar aqui, visto que vocês já se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, despoje-se desse ser humano, né, anterior que você tinha, com essas roupas velhas, e agora você vai continuar ali no versículo 12 ao 17, aí sim, agora você coloca roupas limpas, novas, perfumadas, né, cheirosas, gostosas, aquela roupa que você comprou e que você vai ali, você passa ela para deixar bonitinho, você se prepara para usar ela, porque ela é uma roupa especial, assim como eu também estou hoje, né? Hoje, na verdade, eu não consegui fazer a minha agenda, quero ir para o médico, tenho que fazer uma consulta, porque estou talvez com uma dificuldade de hemorroida, então quero que os irmãos também estejam orando sobre isso, mas a gente precisa seguir. E assim, é tão gostoso quando você veste uma roupa bonita, né, e pode aí seguir, ficar feliz e alegre, se sentir bem. É isso que Deus está querendo mostrar pra gente aqui com esses versículos. Paulo usa essas vestes que elas devem ser colocadas assim, a virtude. Então vamos pegar aqui essa gravata, essa aqui é a misericórdia, essa aqui, a camisa é a bondade, o meu relógio é a humildade, os meus anéis são a mansidão e a paciência. Então, e o amor principalmente, né, que vamos dizer assim, uma peça essencial aqui do meu corpo, que é
que vai unir tudo isso. Então a paz e a palavra também fazem a gente caminhar e revestir dessa roupa nova, deixar a paz de Cristo entrar, ser o árbitro do nosso coração. A palavra de Cristo tem que habitar ricamente na gente. Então, gratidão também é uma consequência de tudo que a gente vive, né? Com tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O versículo 17, que é o versículo que nós estamos também refletindo. Tem a devocional que foi já lançada para vocês aí, o grupo de oração é o primeiro a ter as devocionais da igreja, depois a secretaria ela encaminha para os demais grupos, então você tem a certeza que você foi o primeiro a saber dessa pequena devocional que vai falar sobre Colossenses 3:17 e também o vídeo, né, que eu falo que são pílulas teológicas, quer dizer, aquela pílula que você tome para se sentir bem no dia, aí vai às 17h30 também ali no grupo para você também olhar e compartilhar também falando sobre Colossenses 3:17. E aí o que acontece? Depois que você mudou de mentalidade, né, começou a pensar nas coisas do alto, tirou a roupa, jogou a roupa velha fora, vestiu roupa nova, o que acontece? Você agora vai correr para o abraço. Você vai correr para o abraço da sua esposa, do seu marido, do seu filho, os deveres domésticos, que é o que está falando dessa responsabilidade social aqui, ó, entendeu? Então aqui o que vai acontecer? Você vai precisar chegar lá para o marido, conversar o seguinte, ó, nosso relacionamento agora precisa ser baseado numa submissão mútua e também no amor sacrificial, e sem amargura, viu, meu marido? Então, esposa também da mesma maneira. Os filhos devem ser obedientes aos pais, né? O cuidado dos pais para não desanimarem os pequenos, né? Vamos dizer assim, e também que tudo isso deve ser feito de uma forma que seja para agradar a Deus. Então, nessa perspectiva, Paulo está unindo a fé aqui ao nosso cotidiano, dessa questão de trocar de roupa e tal, e aí pensar nas coisas do alto, e também da nossa família. Então, olha só que interessante essa nossa reflexão de hoje, uma reflexão que foi simples, né? Ela digamos assim, direta, clara, e agora é colocar em prática tudo isso. Claro que a gente tem algumas dificuldades, mas isso, né, não quer dizer que a gente não continue a nossa caminhada. Então, assim, você coloca em prática para aqui, Paulo está nos dando essa questão da instrução para um viver santo, como fala aqui no início do capítulo, e depois nós temos a questão também de que ele vai dizer da nossa responsabilidade social, que começa, responsabilidade social, quer dizer, com a sociedade, que começa onde? Dentro da nossa casa, aquele lugar que você tem que correr para o abraço. Ah, vou correr para o abraço e tal, e vai, né? E é isso que precisa ter, essa disposição de amar, essa disposição de querer bem, essa disposição de estar junto, independentemente de, né? Perfeição, a gente sabe que é só com Jesus. Então, assim, seu cônjuge, sua cônjuge, seus filhos, seus pais, né? Todo esse pessoal aí, ele é para ser amado, essa que é a verdade. Então, se é para ser amado, então vamos amar como Deus nos amou, porque o amor, como nós já falamos, é a maior de todas essas roupas aqui que nós falamos, né, da questão de todas essas coisas boas aí. E se você tiver dificuldade para saber quais são as qualidades que ficam evidentes quando você começa a agir como cristão, é só lembrar do fruto do Espírito. Vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então essas coisas todas aí você vai começar a perceber ou nas pessoas ou em você mesmo que você está agindo conforme a vontade divina. Amém, irmãos? Então aqui encerramos a nossa passagem de Colossenses capítulo 3.